Eu fui para a escola a primeira vez, né, com 16 anos. Eu fui me matricular no Mobral em 1975, em setembro de 75. E nessa escola eu aprendi um pouco escrever e ler alguma coisa, né? E eu tive uma vantagem em relação aos outros alunos, porque eu sabia matemática, eu não sabia ler nem escrever, mas eu sabia as 4 operações que eu havia aprendido com o meu pai, porque o meu pai era alfabetizado. Ele havia feito até mais ou menos o 2º, estava no 3º ano quando ele veio do Ceará para o Acre. Então ele sabia bem as 4 operações. E meu pai é muito inteligente, então ele me ensinou a fazer as contas para poder vender a borracha e não ser enganada pelos patrões no peso da borracha. Quando eu entrei na escola, eu percebi que a professora estava ensinando os alunos, porque a aula tinha começado em fevereiro e eu entrei em setembro, já em meados de setembro. E quando eu entrei, ela estava ensinando os dígrafos, os fonemas, essas coisas. Hoje eu falo assim, mas na época eu não sabia nada disso. Só que eu fiz um raciocínio matemático para o que ela estava ensinando, né? Eu pensei, então é assim, né? Ela ensina as letras, o som das letras e soma o som das letras. Então eu vou aprender as letras, o som das letras e vou somar o som das letras. E logo ali eu tive uma clareza assim, porque a palavra que estava escrita era banana, e uma fruta que eu gosto muito, né? E eu fui para casa determinada a aprender as letras, o som das letras e a somar o som das letras. E meu primo fez um abecedário e eu fiquei decorando aquilo ali o dia todo, de sorte que em menos de, enfim, na segunda aula eu já conseguia ler as coisas. E foi assim que com 15 dias a professora falou, eu acho que você tem que ir para outra turma, que era equivalente ao primário, que chamava Educação Integral. E me transferiu para essa turma em outubro de 75. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei na sala de aula, na minha sala do Mobral não tinha chamada, então quem chegava assistia a aula, era livre. Porque as pessoas trabalhavam, chegavam atrasadas, enfim. E na outra sala tinha chamada. Quando eu entrei na sala de aula, a professora anotou o meu nome, que era uma folha de papel só, uma folha de papel com pauta, né? Só que ela anotou na parte de cima, e eu fui a primeira a ser chamada. Ela chamou Maria Osmarina, e eu me levantei da minha cadeira e fui até a mesa dela. E ela falou, o que você está fazendo aqui, menina? Quando a gente chama, responde presente, não vem na mesa do professor, você é abestada? E todo mundo riu muito de mim, eu fiquei muito envergonhada, né? E fiquei assim pensando, poxa, nunca mais eu vou voltar aqui, né? Aí eu fui para casa, triste, e fiquei, volto, não volto, volto, não volto, volto, não volto. Aí eu estava assim, já era mais ou menos umas 6h30 e a aula começava às 7 horas, né, da noite. Aí eu pensei, bem, eu vou porque se eu não for, vão me chamar de abestada para o resto da vida. Personagem de hoje... Por definição, humilhação é a ação ou efeito de humilhar, de rebaixar a moral, de lançar por terra qualquer intenção de êxito pessoal. Humilhação é um desses cortes da vida que na maioria das vezes o tempo fecha, mas que deixa a cicatriz do desdém, do menosprezo, do descrédito. Quem humilha nem sempre se dá conta que se torna assassino da vontade do outro. Quem é humilhado sempre morre um pedaço, que inclusive só volta a viver quando há de fato um muito querer. Bem, quando eu era criança, eu era uma criança cheia
de muitas perguntas e interrogações, né? Eu, aos 5 anos, fui morar com a minha avó e era uma casinha de palha, uma palafita, próximo da casa do meu pai e da minha mãe, onde eles ficavam com as minhas irmãs, as minhas outras irmãs. Nós somos hoje 8 vivos, né? 7 mulheres e 1 homem. Então, na casa maior ficava meu pai, a minha mãe e as minhas irmãs, e na casa, uma casinha pequena, uma palafita pequena, a mais ou menos uns 10 a 15 minutos andando em meio a uma pequena floresta, ficava a casinha da minha avó. Então eu fiquei nessa casa até com a minha avó até os praticamente 14 anos, 16 anos. E lá eu tinha minha avó, tinha meu tio, que era solteirão, um mateiro. O mateiro é uma pessoa que conhece tudo da floresta intuitivamente, de forma nata. Uma tia solteirona e o cunhado da minha avó, que era velhinho também, e um outro velhinho que já não conseguia mais trabalhar. Então era uma criança rodeada de pessoas idosas, né, que me contavam histórias e que respondiam a maior parte das minhas perguntas e das minhas indagações. E a minha avó, como ela era católica praticante, quando ela foi do Ceará para o Acre, ela levou, enfim, os costumes que ela tinha de ir à missa, e ela falava, né, dessas coisas para mim, e falava que existiam freiras, existiam padres, e eu perguntava para ela o que eram as freiras, e ela dizia que eram pessoas que se dedicavam única e exclusivamente a Deus. E eu dizia, então, quando eu crescer, eu quero ser freira. E foi assim que eu cresci com o sonho de ser freira. Só que toda vez que eu falava isso, a minha avó dizia, mas minha filha, freira não pode ser analfabeta. Então aquilo virou um obstáculo, né? Ser analfabeta era um obstáculo para o meu sonho. Aí eu comecei a sonhar que eu deveria estudar para deixar de ser analfabeta e poder ser freira. Eu imaginava a escola um lugar onde a gente aprendia a ler, mas eu não tinha muita ideia de como se configurava uma escola. Mas a minha avó, em que pese ser analfabeta, ela era uma pessoa com uma capacidade de relato muito grande. Então ela descrevia um pouco o que era uma escola no olhar dela lá no Ceará, né? E que ela trabalhava como doméstica na casa de pessoas ricas, e essas pessoas iam para a escola. Então ela dizia que tinha uma professora e que tinha um quadro de giz, ela chamava, um quadro de giz, e que ali os professores ensinavam os alunos, né? Era uma coisa meio difusa. Quando eu fui para a cidade, eu tinha 2 objetivos. Um era estudar e o outro era me tratar, porque eu havia pego uma hepatite, isso, e me deram remédio para malária. Eu já havia pego malária 5 vezes, mas dessa vez não era malária, era hepatite. E o remédio que se dá para malária, ele é muito ofensivo para o fígado. Agora imagine alguém com hepatite tomando algo que é muito agressivo com o fígado. Então eu praticamente fiquei uma pessoa com muitos problemas, né, e hepáticos. E eu fui para a cidade assim, primeiro eu vou procurar um hospital, e eu fiz isso, depois eu vou procurar uma escola, depois eu vou procurar um convento para poder ser freira quando eu estiver alfabetizada. Então eu tinha 3 metas a seguir. Em 75 concluí esse primário, me matriculei já no convento na 5ª série, e foi engraçado porque a irmã não achava que o meu primário valia, e ela queria que eu repetisse pelo menos o 4º ano. E eu não queria, porque eram todos pequenininhos e eu já era grande, já tinha essas alturas de 17 anos quando eu fui para lá. E eu falei para a irmã, e se eu conseguir tirar boas notas, a senhora deixa eu ficar na 5ª série? Ela disse, então vamos fazer um teste, e se você tirar boas notas, aí você permanece. E durante o primeiro mês, eu estudei como uma louca, porque eu tinha que trabalhar. Como eu não podia pagar meus estudos, eu trabalhava, né, cozinhava, cuidava da horta, limpava a casa. Tinha uma série de tarefas que eu não conseguia trabalhar, estudar durante o dia. Então, como havia uma regra que a partir das 8 horas todo mundo tinha que dormir, a minha madre mestra ficava de olho no vitrô da minha porta, do meu quarto. Se tivesse luz acesa, ela ia lá e pedia para dormir. Porque
porque eu acordava por volta de 5h30 da manhã todo dia. E eu tive uma estratégia, né? Eu comprei uma cartolina escura, botei no vitrô, comprei um despertador velho e apagava as luzes, comprei vela escondido e acendia a vela e estudava até 2, 3 horas da manhã todo dia, nesse primeiro mês. Eu lembro que eu botava assim um cobertor no chão, sentava no chão, fazia da minha cama uma mesa e ali eu estudava. E quando foram feitas as provas, as primeiras provas, eu me saí super bem nas provas, né? A nota mais baixa que eu tirei, acho que foi 8,5 em língua portuguesa. Mas consegui tirar 9,5 em matemática com o professor Ezi, que era assim temido por todos os alunos, que ninguém nunca tinha conseguido tirar mais do que 6,5 com ele. E eu tirei 9,5. Então, todos os professores passaram a advogar, né? Tirei 10 em geografia, 10 em história. E aí eu fiquei, quando eu estava na sexta série eu fiz o supletivo do primeiro grau, passei em todas. Quando eu estava na 7ª série eu fiz o supletivo do segundo grau e passei em todas. Mesmo assim eu fui até o meio do ano na 8ª série, mesmo com todos os diplomas. E me matriculei no ano seguinte, no primeiro ano básico, porque eu achava que eu tinha que ter algum conhecimento de química, física, porque não tinha no ginásio, para poder dar uma base para o vestibular. Aí eu já ia fazer o vestibular em 79 e fiquei novamente com hepatite, que foi dessa vez que eu tive que vir para São Paulo e fui para o Hospital São Camilo. Como o vestibular era feito só uma vez por ano, então se eu tivesse feito o vestibular em 79, em dezembro de 79, eu teria entrado em 80. Como eu perdi, eu tive que fazer em dezembro de 80 o vestibular e perdi o ano e entrei em 81. Quando foi em 84, eu me formei em História pela Universidade Federal do Acre. Eu sou professora de História do ensino médio, né? E é uma coisa assim que para mim é motivo de muito orgulho e satisfação. Hoje eu tenho 2 especializações, uma em psicopedagogia pela Católica e outra em teoria psicanalítica pela UNB. Naquela experiência, daquela situação traumática, né, que eu vivi aos 16 anos, indo pela primeira vez para um colégio para estudar e recebendo, né, aquela situação de tanto estranhamento comigo, poderia ter sido de fato uma coisa que teria interrompido o meu processo, né? Hoje eu agradeço a Deus, porque foi Ele. Por isso que eu sempre digo que eu sou movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar e a determinação para escalar as montanhas que eu não devo transferir para a fé. Por exemplo, ir para uma escola, buscar uma escola, me esforçar para aprender, essa montanha eu podia escalar. Agora, a experiência traumática que foi ver as pessoas rindo de mim, a professora me tratando com tanta grosseria, sem conhecer minha história, sem conhecer meu passado, como é que eu cheguei ali, não é? Aquilo ali, só Deus mesmo para remover aquela montanha. Não é? E sem ter ferramenta nenhuma, apoio nenhum de ninguém, não é? Eu louvo a Deus porque foi Ele que com certeza me deu a estrutura para voltar de novo e para, da minha forma, elaborar com o meu universo cultural, com a minha linguagem, né? Qual que era o desafio que eu estava diante dele, quando eu pensei, se eu não voltar, vão me chamar de abestada para o resto da vida, né? Eu louvo a Deus porque foi utilizando os meus próprios conhecimentos, na minha simplicidade, que Ele me ajudou a fazer uma elaboração de uma situação traumática que eu vivi com a aprendizagem. Mas eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho uma felicidade em aprender, né? Tem uma coisa que eu faço, né? Os meninos que trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo, dizem que eu carrego uma biblioteca ambulante. Então,
comecei carregando alguns livros na mala, ficou pesado, depois eu comprei mais uma mala de rodinha só para carregar meus livros, e agora já são 2 malas de rodinha pequenas assim, porque aonde eu tô, no meu hotel, onde eu fico, eu viajo muito, né? A primeira coisa que eu faço é botar a minha mala ali, as minhas malas com os meus livros ao redor da cama, minha biblioteca ambulante, né? Porque é a forma que eu tenho de continuar aprendendo. E o que é mais interessante é quando você aprende a aprender, sabe? Porque uma coisa é você aprender e ter um conhecimento estático. Outra coisa é você ter uma estrutura de aprendizagem que é capaz de permitir com que você possa realizar diferentes aprendizagens em diferentes momentos, não é? E de forma processual e manejando esses conhecimentos a favor das novas realidades que você precisa ler. Tem uma psicopedagoga argentina, que é minha amiga, Alicia Fernandes, ela diz que o processo de aprendizagem é semelhante a um idioma. E ela tem um livro muito bonito chamado Idiomas do Aprendente. E é maravilhoso, porque eu pude ver essa estrutura dentro de mim, né? Como é que aquilo que você aprendeu com a sua família, ou com seus agentes próximos, parentais, vai influenciar no teu processo de aprendizagem. E o bom de tudo isso é que não é algo cristalizado. Às vezes você tem uma experiência ruim de aprendizagem que pode te levar a algum problema, mas quando você se dispõe a trabalhar isso com um especialista, um psicólogo, um psicopedagogo, é perfeitamente superar as dificuldades que você tem de aprendizagem em função de traumas na aprendizagem. A coisa que eu mais aprendi, eu acho que tem a ver com nunca querer deixar de aprender. O livro de Provérbios diz que é melhor a gente trabalhar com o jovem, é mais ou menos assim, né? Que ainda está aberto para as novas aprendizagens, do que o rei ou o ancião que não se deixa mais admoestar. Eu quero estar aberta sempre para a possibilidade do aprender. Eu aprendi que a melhor coisa é não se fechar para novas aprendizagens. E que as novas aprendizagens não significam a negação das coisas que você traz da sua vida, da sua tradição, né? Porque nada é inteiramente novo, né? Mais uma vez aí eu acho que é o livro de Eclesiastes, né? Que não há nada novo embaixo do sol, porque o que é já foi, não é? E o que é de vir também já foi. E Deus pede conta do que passou, diz o poeta bíblico, né? Então, é aquela ideia de que as aprendizagens novas, ela acontecem em cima da mesma base, que é a fertilidade do mundo que Deus nos deu. Olha, eu acho que uma coisa importante é a gente olhar para o conhecimento de uma forma humilde, né? Tem um cientista social muito sério e respeitado da França, chamado Edgar Morin, que ele diz que é fundamental a gente estabelecer o diálogo de saberes. Muitas vezes a gente pensa porque aprendeu alguma coisa já vai desqualificando o conhecimento da comunidade que a gente veio, dos nossos pais, dos nossos avós. Em lugar de desqualificar como sendo um conhecimento inferior, de senso comum, procure aprender com eles e significar em cima daqueles conhecimentos que eles têm, porque isso é muito rico, o diálogo de saberes. E uma outra perspectiva do diálogo de saberes que a gente pode encontrar é que às vezes na educação cristã as pessoas ficam muito prevenidas contra os conhecimentos de uma forma mais ampla, com medo de que aquilo vá deturpar a fé. O livro sagrado diz, não é, em uma das cartas paulinas, olhai de tudo e retém o bem, não é? Evitando toda aparência do mal. Não é?
Paulo conhecia profundamente as teorias da sua época, e porque ele as conhecia profundamente é que ele foi capaz de ser tão eficiente para transmitir aquilo que era essencial para ele. Então, nós não podemos ter preconceito em relação ao conhecimento, desde que olhemos de tudo, que retenhamos o bem, evitando a aparência do mal. A educação é um grande desafio. Nenhum povo consegue se desenvolver no mundo letrado sem uma boa educação. Isso é que faz a diferença, que gera igualdade de oportunidade, principalmente para os nossos jovens. Então é fundamental investir na qualidade da educação. E para que a educação tenha qualidade, é preciso investir na formação continuada dos professores, uma remuneração justa e correta, digna para os professores, e uma atualização constante dos processos de ensino-aprendizagem. Hoje os jovens estão e as crianças aprendendo de uma maneira completamente diferente que nós aprendemos no passado. Da mesma forma que a língua se transforma, e se aprender é um idioma, como diz Alicia Fernandes, você não pode repetir as mesmas formas e as mesmas fórmulas de 30, 20, 40 anos atrás para estimular a aprendizagem. Então, o analfabetismo funcional, a grande evasão escolar que nós temos, principalmente no ensino médio, talvez seja fruto de um ensino que não consegue mais ser interessante para as nossas crianças e os nossos jovens. E nós temos que buscar, né, como é que a gente pode ter uma educação que leve os jovens a tirar de si o prazer de aprender, porque o prazer e o desejo de aprender já está na gente. Ninguém pode colocar o desejo dentro de ninguém. Mas quando você tem situações que acessam esse espaço de desejo, isso se torna numa ferramenta altamente potente. Aliás, a monografia que eu fiz na Universidade Católica no curso de psicopedagogia sobre o lugar do desejo no processo de superação das dificuldades de aprendizagem, né? Como é que você, a partir, não é, de fazer com que as pessoas possam acessar e ressignificar as experiências traumáticas que tiveram, não é, adquirir novamente, não é, interesse pela aprendizagem. Eu acho que durante o período que eu fui professora, acho que eu fui professora de pelo menos uns quase 3.000 alunos, porque eu dava aula no Colégio Imaculada Conceição, no Iracema Gomes e no META, no Colégio Métrica, que era uma escola particular. Depois eu saí do Imaculada Conceição, passei a dar aula numa outra escola de segundo grau, que era muito grande, do governo, na época chamava SERB, e enfim, tive um período que dei aula como professora na Universidade Federal do Acre, como professora visitante. Mas uma coisa assim que para mim era gratificante era poder lidar com os alunos que, de certa forma, eles eram muito renitentes em se dedicar ao estudo. E eu dava uma atenção especial para esses alunos. E ainda hoje eu encontro muitos desses alunos que dizem: olha, professora, foi fundamental a paciência que a senhora teve comigo, as coisas que a senhora me mostrou, e aquilo fez a diferença na minha vida. Obviamente que naquele período eu não tinha assim nenhuma expectativa de que aquilo fosse de fato fazer uma diferença, mas a mim era como se fosse uma aula pela metade, quando eu percebia que aqueles que mais precisavam eram os que menos estavam aproveitando aquela chance. Então eu não me conformava, eu sabia que aquela chance era uma chance de ouro para eles. O ensino é uma janela para novos horizontes para qualquer pessoa. É só a gente fazer a nossa parte também, como professores e como aluno, né? Agora, a parte como professor é ter prazer de ensinar. Eu acho que isso é fundamental. E como aluno é ter prazer de aprender, ter esse desejo dentro da gente. Eu agradeço a Deus e a minha avó e os meus velhinhos, o meu pai e a minha mãe, que eu acho que de alguma forma eles colocaram esse desejo dentro de mim, mesmo quando não existia escola.
A origem da palavra humildade vem da raiz latina humus, que remete à ideia de terra, mais precisamente de estar sob a terra. E é por isso que aquele que tem noção do espaço que ocupa, reconhecendo aquilo que não é, opta por uma atitude de respeito ante o que é maior, não por perceber-se inferior, mas por ter a consciência de que é humano e limitado. Portanto, humildade não é sinônimo de vergonha, de pobreza, de escassez. Pelo contrário, quem vive em humildade é sempre rico porque aprendeu a receber. E isso se deve ao fato de ter entendido o óbvio, que acima da terra sempre estará o céu. Eu sempre brinco que eu era um vaso quebrado pelo qual Deus pagou preço dobrado, com pagamento adiantado para receber o vaso 37 anos depois, todo quebrado, para Ele mesmo consertar. Então, eu agradeço a Deus, porque a gente vive a vida também com um pouco de imprevisibilidade, sabe? Sabendo que quando você tem fé, só uma pessoa deve estar no controle, e essa pessoa é Deus. Né? A gente não pode ter a pretensão de saber tudo, controlar tudo. Deixa as coisas mais importantes para Ele saber, para Ele controlar. E pode ter certeza que na porção de cada dia você vai descobrindo qual é o melhor caminho, ou pelo menos qual é a melhor maneira de caminhar, como diz o poeta Tiago de Mello.